Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda mesa radiônica coletiva do Clube de Mesas Radiônicas Delis. O tema hoje nada mais, nada menos que limpeza de raízes emocionais e também proteção do lar e da família. Bom, gente, quero abrir esse momento com um ritual, uma oração que eu uso quando dentro da radiestesia de ambientes. Então, o que é isso? É quando a gente faz um trabalho radiestésico para limpar o ambiente, seja ele uma casa ou um negócio, né, uma empresa. Então, às vezes, saem rituais que são importantes serem feitos. E tem um ritual, que é um decreto, que ele é a oração para abençoar a casa e a família. Então, eu quero iniciar esse trabalho já selando esse espaço onde você está agora, a sua casa, aquele lugar que vem na sua mente quando você escutar, porque eu não sei o que você vai acessar. Então, o meu propósito é lançar a bênção sobre o seu ambiente familiar. Só que às vezes você vai trazer na sua memória a sua empresa, o seu emprego, a casa da sua avó, a casa do seu pai, o ambiente onde você nasceu, cresceu. Ou seja, não vamos bloquear, Liz, mas não é sobre a família. Vamos bloquear não, gente. Deixa a energia fluir. Então, só se for possível, claro, se você não estiver num carro, se você puder, fecha os olhos e observa o que você lembra, onde você acessa quando você escuta esse decreto. Oração para abençoar a casa e a família. Empoderada do amor e do poder que eu sou, em nome da divina presença eu sou, abençoo este imóvel, esta casa, este lar, para que venha a sua graça aos que nela habitam. Abençoados sejam todas as paredes que a cercam. Abençoados são assim a força e a união da família. Abençoado seja esse telhado que nos protege. Abençoados são assim nossos pensamentos. Abençoados sejam essas portas que cada vez que abre possam ser portadoras de alegrias e oportunidades. Abençoadas sim são nossas palavras. Abençoadas sejam essas janelas amplas. Por elas entram a luz do dia. Abençoadas são assim nossas consciências. Bendigo ao fogo e o calor do fogão. Bendiz assim a prosperidade, a atitude e vontade, e a tudo que produz e conduz boa energia. Abençoada seja toda a água que por aqui circula. Vai e vem água abençoando todas as águas por onde passares. Abençoados são assim os nossos pensamentos. Abençoo a minha casa, minha família e a mim mesmo. Está feito, está feito, está feito. Gente, se não me falha a memória, esse ritual a gente finalizou a mesa anterior e é incrível porque eu não preparei esse link. Só agora lendo que me veio na memória. E por que ela veio? Lembra que a gente falou quando a gente iniciou esse trabalho que era um trabalho muito casado até o final do ano, que a gente tinha um propósito de um tratamento. Então tem coisas que vocês vão ver acontecendo assim. E diferente da mesa anterior, agora quando eu estava declarando esse ritual, essa oração, e peço que vocês façam, e façam várias vezes, podem escrever e ir fazendo por 7, 14, 21 dias, tá? Na sua casa. Por quê? Porque veja bem, gente, se vocês prestarem atenção nesse ritual, às vezes a gente pede, por exemplo, ó, eu peço a prosperidade divina, mas eu, Liz, deixo meu fogão sujo, onde circula a energia do fogo, tá? Às vezes eu fico extremamente, peço lá a proteção da minha casa, para que nenhuma ofensa chegue, sabe? E eu deixo um trinco quebrado 7 anos na porta de entrada, sabe? E às vezes eu entro dentro de casa usando palavras ruins e aí eu quero que a bênção chegue na minha casa, sabe? Eu às vezes não cuido das paredes, que é a força e a união da família. Às vezes eu peço por coisas para minha família, mas eu não estou cuidando da minha casa, sabe? Eu não estou cuidando do Feng Shui, eu lembrei do Feng Shui, sabe? Assim, aquele equilíbrio
de posição, de luz, de energia, de cor, de limpeza, sabe? Esses dias, sabe o que eu identifiquei, gente? Que eu tinha feito uma limpeza no meu guarda-roupa e como eu não tinha onde depositar a roupa até eu ter uma orientação, eu deixei essa sacola com roupas, energia parada, debaixo da minha cama. Quando foi feita uma leitura do meu campo energético, eu também me cuido assim como vocês. Quem não, por favor, procure uma pessoa de confiança e deixe alguém cuidar da sua energia, tá? Ela falou, tem alguma coisa na sua cama. Então, veja bem, cuida da sua casa para que aquela energia que você esteja pedindo aqui, ela consiga entrar, ela consiga circular, ela consiga sair, tá? E preste atenção, é incrível, pensa na água, seu próximo banho presta atenção, de onde veio a água que você está usando? Qual a temperatura dela? Se essa temperatura mudar, se o seu chuveiro queimar, vai fazer uma diferença para você? Dependendo da cidade onde você está me ouvindo ou do país, sim, vai fazer muita diferença. Porque pode estar muito frio e você não conseguir tomar um banho frio. Sabe? Então, ou está muito quente e você precisar de uma água um pouco mais fresca para conseguir sentir o seu corpo mais leve. Mas para onde vai aquela água? Qual a intenção do seu banho? Então, às vezes, a gente está tão ocupado desejando, sabe, a paz da minha família, mas quando eu saio, eu reclamo, sabe? Eu quero a paz na minha casa, eu quero a prosperidade na minha casa, mas eu não consigo fazer essa troca. Então, lembra sempre, a responsabilidade é minha. Sempre olhe para dentro. Se alguma coisa aconteceu no meu campo, tá? E lembra, frequência é tudo. Mas existem coisas muito, gente, mas muito ruins que acontecem depois que uma frequência cai. Então a frequência é o que determina, mas uma frequência não é tudo no sentido de quando ela sobe ou quando ela desce, o que pode acontecer ali. Tá? Então é muito importante que eu cuido da minha frequência e cuido da frequência da minha casa. Sua casa é responsabilidade sua. Então que esse trabalho ele venha trazer muito essa clareza do que eu preciso fazer, do que eu preciso limpar, daquilo que eu preciso tomar atitude, tá bem? E seja você o primeiro a cuidar da sua casa. Depois, Liz, mas eu percebo que ainda não tem gente muito bom trabalhando com isso, tá? Existe radiestesia de ambientes. Trouxe aqui para vocês essa ferramenta que trabalha-se, tá? Foi uma das orientações que a gente deixou lá no clube para essas pessoas fazerem. Então, isso daqui tudo faz um sentido, tá? Beleza? Outra técnica, constelação familiar. Deixei aqui, não foi por acaso. Por quê? Porque algumas pessoas se identificam mais com a constelação familiar do que com o genograma, né? Que é a psicogenealogia. Talvez se identifica mais com a mesa radiônica. Mas o que acontece? Aqui faz uma leitura antiga, sabe? Para saber por que eu passo por isso, qual a ligação disso que eu tenho com a minha família, o que eu estou honrando, quais são os problemas relacionados a isso, qual é o tratamento necessário. Isso daqui é quem está fora do lugar. O que aqui está fora do lugar? É comigo, é no meu pai, na minha mãe, é passado, quem está fora do lugar, tá? Isso daqui é bloqueio, gente. Identificar bloqueio. Então isso daqui, o que a gente vai fazer hoje? Por que eu estou dando as orientações? Para vocês não acharem que tudo precisa passar por terapeuta ou pela Lise. Tem coisa que é você quem vai fazer. Então eu quero mesmo te ensinar. Então a mesa é para isso. Só que, quando uma pessoa descobre que ela está com uma doença muito ruim, uma doença, vamos dizer, incurável, ou uma doença curável, mas que seja impactante. Gente, dizer que essa pessoa tem essa doença não vai mudar a vida dela muito não. Se ela não tiver o que fazer depois, que é a primeira pergunta, sabe? Quando uma paciente fala, sim, eu descobri que eu estou com câncer. Beleza, o que eu faço agora, doutor? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, é uma responsabilidade um pouco maior, tá? Então, aqui estão os testemunhos de todas as pessoas que estão no clube de mesa radiônica coletiva do Delis. A essas pessoas são direcionadas. Tive feedback de uma pessoa que disse, Lise, eu senti como se fosse para mim, eu achei muito bacana com o nível e a percepção dessa pessoa de entender o nível de cura que o campo dela tem mostrado para ela.
Mas lembre-se, gente, eu, Lise, com muita humildade, tenho que dizer, eu estou trabalhando o campo das pessoas que me autorizaram, tá? Então, às vezes, você vai se identificar, por quê? Porque você está no ponto de permitir a sua cura e o seu campo ele vai trazer isso para você, com ou sem a mesa radiestésica. Só que a Lise tem o trabalho de acordo com a permissão e essas pessoas recebem orientações da Lise para que esse trabalho flua bem ou da melhor forma possível. Então, eu fico feliz de ter contribuído com a sua com a visualização que muitas pessoas, e é por isso que a gente põe no YouTube, para a pessoa perceber o nível de onde ela já está na vida. Ela já está no ponto de entender que isso daqui é normal, de que isso daqui faz sentido, de que a cura já está liberada para ela, porque senão eu falaria e não faria nenhum sentido. Então já é o momento de você procurar essa ajuda. Mas o trabalho daqui é feito para essas pessoas. É onde eu consigo me responsabilizar e responder, certo? Dito isso, meus amores, nós vamos iniciar então a nossa mesa. Lembrando que a gente sempre conecta os envolvidos e a gente pede autorização. Se a gente não tiver autorização, a gente para o trabalho aqui mesmo, tá? Eu sou ativar a minha energia lisiane, a minha divina presença na mesa agora. Conectada. Eu sou ativar a energia dos participantes, todos os membros do Clube de Mesa Radiônica Coletiva do Delis. Conectado. Mesmo eu tenho autorização para trabalhar a limpeza de raízes emocionais e proteção do lar e da família dessas pessoas. Tenho autorização. Mostra-me ferramentas necessárias para esse trabalho. Egrégora. Egrégora. Gente, egrégora significa o quê? Dependendo de onde você, da sua cultura, você vai entender de um jeito. Mas egrégora é algo, uma mente superior. Então, tem gente que vai chamar de entidade, de divindade, de anjo da guarda, de espíritos, de santos, tá? Então, egrégora são seres ascensionados. Então, uma energia superior, tá? Quando é uma mesa individual e a pessoa quer testar, a gente busca saber qual é essa egrégora. Então, tem gente que tem uma afinidade com uma entidade de Exu, de Preto Velho. Dependendo da vivência da pessoa, da cultura, ela vai contar com a energia de Maria, do Divino Espírito Santo, do Anjo da Guarda, tá? De São Miguel, de São Rafael. Então, a gente vai olhando de quem é, tá? Como a gente está num trabalho coletivo, o que eu vou te dizer? Se for importante para você saber quem está contigo nessa, você vai sonhar, você vai ouvir uma oração e ela vai falar, meu Deus, como ela é para mim, assim, é meu. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela me falou, ela me mandou um material e ela falou assim, Lise, ao ouvir isso daqui, eu chorei compulsivamente, mas não senti que era uma catarse ou um espelhamento. Eu senti que eu me emocionei de verdade com a história, como se ela fosse uma verdade para mim. Adivinha? Alguma coisa ela precisava ouvir e ela ouviu. Sabe por quê, gente? O que é nosso encontra um jeito de nos encontrar, o caminho de nos encontrar. Quando você entrega para mim, o clube, a sua casa para mim, a sua família, certamente tem coisas aqui que você fala, cara, se melhorar seria ótimo. E tem coisas que você vai falar assim, se não melhorar, eu não sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu tenho para te dizer com essa ferramenta? Não tá sozinho. Não tá. Tá leve ou tá muito pesado? Não tá sozinho. Isso eu te dou a garantia dessa ferramenta. Tem alguém que já está trabalhando para você. Então, se você precisar saber quem é,
vai chegar para você. Vai chegar numa mensagem, num vídeo, na mensagem de uma pessoa, nesse esporrinho que eu estou te dando de forma amorosa, vai chegar em sonho, tá? Vai chegar para você. Liz, não chegou. Não faz sentido para você saber. Só solta, tá? Então, se a clareza foi importante, ela vai achar um jeito de te encontrar. Eu sou ativar a poderosa egrégora dos participantes do clube de mesa radiônica de Liz. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Cada um segurando aí na mãozinha dos seus a partir de agora. Que bonitinho, gente. Que bonitinho. Gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês de forma simples, assim, mas sabendo que tem alguém trabalhando pra gente, dê um lugar na sua casa, tá? 21 dias, tem um altarzinho, sabe assim? Tem gente na mesa caprichando muito, assim, sabe? Eu recebo fotos. Tem gente que fala assim, cara, eu vou fazer a minha parte, sabe assim? Isso também é bíblico, e não que isso tenha efeito religioso, não é sobre religião, tá, gente? Mas existem, principalmente salmos que falam isso, sabe? Que diz assim, me dê isso que eu peço e em troca eu te darei. Te darei louvores, te darei uma doação, te darei a minha lealdade, te darei o meu tempo. Então, assim, faça algo em troca, dê uma energia em troca. Então, às vezes, é ter aí um altarzinho com uma vela, com a foto da sua família, com um pingente que lembra a sua avó. Esses dias eu estava limpando algumas coisas na minha casa e eu achei uma medalha que a minha mãe me deu há muito tempo. E estava na minha antiga carteira. Carteira de dinheiro mesmo, sabe? O que eu fiz? Eu trouxe para perto de mim, fez sentido naquele momento. Mas por que será que eu encontrei aquilo? Então esteja mais presente no momento presente, nos sinais, nas simbologias, sabe? Tenha um tempo. Liz, então agora, porque senão a gente gera uma sensação de que se tem alguém trabalhando por mim, eu não preciso fazer a minha parte. Dê autorização, gente. Esteja ali, faça a sua parte, tá? Então tem um espaçozinho onde você consiga. Outra coisa, cuidado ao fazer sua oração na cama. Cama é lugar de dormir. Automaticamente o nosso corpo entende. Liz, mas eu tenho insônia. Então eu faço na cama para eu dormir. Gente, faça sua oração no seu altar, faça num lugar diferente, cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, sabe? Faça isso lá. Se você resolve, gente, as coisas internamente, porque o sono, gente, se você demora para dormir, sua deficiência é de fígado. Se você acorda toda hora é rim. Se você acorda de madrugada e não dorme mais é vesícula biliar. E se for 3 horas da manhã é um chamado espiritual. O que você tem que resolver? É meditar na cama mesmo? Ou você tem que olhar para mais coisas no seu físico, no seu energético ou no seu emocional? Qual é a emoção que te ronda? É contrariedade, é medo ou é raiva? Estresse? Porque foram os 3 órgãos que eu te falei. Às vezes, só essa tomada de consciência te dá um alerta para você acordar e fazer um movimento diferente. Então, cuidado com essa... Não é que não pode, tá? Liz, minha casa é pequenininha, pode meditar, medita onde você puder, só não deixa de fazer. Podendo já realizar esses comandos, comece a separar as coisas na sua vida. E o dia que você tiver o seu quarto e a sua sala separado, você vai lembrar que você, dessa minha fala, agora eu tenho um lugar para depositar. Que você só vai alcançar, por quê? Porque em algum momento você trabalhou sua frequência para alcançar. Tá bem? Mesa. Rede, claro, gente. Rede é um coletivo, tá, amores? Isso diz o quê? Você não chegou nesse momento presente sozinho. Então aqui, rapidamente, se a gente for contar, não é difícil a gente encontrar 512 pessoas para que eu, Lizzie, pudesse existir entre 2 irmãos. Então eu tenho aqui papai, mamãe e a minha família original, tá? Hoje, nossa família ela não é exatamente assim, porque a gente tem Delvane casado, então essas pessoas vêm. Então eu trouxe aqui a família original, tá? E é lógico também, se for posicionar, provavelmente vai estar errado. Eu botei de uma forma certinha, que eu queria trazer essa consciência pra gente, tá?
Então eu preciso de 500 dólares. Não, mas é porque eu gosto da liberdade, eu gosto de estar sozinha, eu não gosto de depender de ninguém, eu não gosto de dar satisfação. Eu digo, amor, olha só, baixa a régua, aguarda aí um pouquinho, por quê? Gente, a gente não conseguiu vir sozinho no mundo. Inclusive, se a gente tiver sorte, nem partir, a gente parte sozinho. Por quê? Porque vai ter alguém ali, se a gente tiver feito alguma coisinha de bom, vai ter alguém para fazer uma despedida, sabe? A gente precisou de gente para vir, a gente precisa de ir para voltar. Então, cuidado com algumas frases prontas, principalmente na internet, que eu sou sozinha. Não vou nem para tomar banho você é sozinha. Você precisa de um encanador para colocar um cano na sua casa, sabe? Ah, porque eu gosto do supermercado. Olha quantas pessoas precisam para manter aquelas coisas nas prateleiras e nas gôndolas. Então, assim, lindo, mas cuidado com frases prontas. Perceba um pouco mais daquilo que você ouve, que você começa a falar o que é verdade para você. Porque pode ser verdade para uma outra pessoa e está tudo bem. E sabe por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque tem muita filhinha areando a panela do mesmo jeito que a mamãe. Tem muita filhinha em casamento ruim porque trouxe a dor da mamãe. Porque não é justo ela ser mais livre porque dá a sensação de que ela quer se mostrar melhor do que a mãe. Então isso daqui você precisa cortar. Não é que você vai abandonar essa cultura e essas crenças, mas perceba se você está feliz, se você está realizado. Tem muita gente aqui, gente, que não prospera na vida porque tem alguma questão com o pai. Ou é filhinho e filhinha do papai, ou é brigado, ou não dá a ele o mesmo lugar na sua vida que a sua mãe, porque meu pai me abandonou. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Dentro da constelação familiar, se você tiver sorte, né, que legal, vai ser lindo, de amar o seu pai e a sua mãe, cara, muito bacana, parabéns. Mas papai e mamãe não foi feito para amar, tá? Eles foram feitos para trazer você para cá para terminarem de cumprir alguma coisa que não foi cumprido lá atrás. E as energias de vocês eram as energias mais compatíveis para que você pudesse acessar aquilo que precisa ser honrado. E se é você que está acessando, mas o meu irmão, amor, deixa eu te falar, cada um com o seu dom. Lembra do quadrado? Cada um seu quadrado. Aquilo que o seu irmão precisa curar não é o mesmo que o seu, então cada um vai acessar aquilo que precisa liberar dentro de uma linhagem familiar. Então, cuidado, esperar que a cura da sua família venha do seu irmão para que a gente não tenha que sentir, tá bem? Então, tem muita gente que deixa de prosperar, tá? Tem muito... Dinheiro vem rápido, com alegria... Como é que é? O dinheiro vem com alegria, facilidade e glória, mas ele vai numa alegria, facilidade e glória. Por quê? Se você prosperar, provavelmente você vai sentir alguma culpa com relação à não prosperidade do seu pai e da sua mãe. Como é que é para você não fazer o que eles não conseguiram fazer? Então talvez você se anule e fique ali nesse quadrado. Então observa onde você está aqui. Talvez você não esteja na frente do seu pai e da sua mãe, não. Se você for colocar isso daqui, você vai colocar você do lado do seu pai e da sua mãe, ou muito no meio. Aí atrapalha o casamento do seu pai e da sua mãe. Então, observe bastante o que existe na sua vida hoje que você olhar para trás não vai estar lá na sua família. E se vou te falar, lindo se isso te faz feliz, continua. Não tem que mudar, gente. Agora, se eu não estiver feliz, se eu não estiver bem, se eu não consigo oferecer melhor, sabe quando é muito comum a pessoa chegar para constelar para mim? Quando aquilo que doía nela e ela não resolveu chegar no filho. Por quê? Porque filho é amor incondicional. Qual foi o orgonite que eu trouxe hoje? Então, por mim, talvez eu aguento. Pelo meu pai e minha mãe eu aguento, mas pelo meu filho, até pelo meu irmão eu aguento, mas chega no meu filho, aí me dói. Então a pessoa fala, cara, aqui, pelo meu filho eu vou constelar, pelo meu filho eu me curo, tá? Então, sim, tem coisas que precisa cuidar na rede para curar você, tem coisas que precisa curar em você para curar na rede. Então, amor, essa mesa, esse trabalho não é só sobre você, tá? É sobre uma linhagem familiar. Eu sou ativar a propagação na rede de todos que o plano divino desejar incluir, que seja feito melhor e cumpra a sua função. Liz, eu não estou entendendo esse movimento do pêndulo. O que você está fazendo ali, amores?
Para a mesa não ficar tão grande, eu explicar toda vez qual é, eu vou deixar aqui embaixo o link do que é uma mesa radiônica, como faz, porque se você tiver curiosidade para saber o que é a mesa, você vai poder assistir lá, tá? Porque aqui a gente já vai direto no trabalho, tá bem? Então tudo aqui está sendo trabalhado, canalizado, energizado, então aqui a gente só foca nessa função, tá bem? Floral. Floral de Bach, Floral de Saint-Germain, Floral Joel Aleixo. Floral de Saint-Germain conectando, mostra 3, 36. Floral de Saint-Germain conectando, mostra 5, 8, 58. Floral de Saint-Germain, Floral de Saint-Germain conectando, mostra 6, 5, 65. Floral de Saint-Germain conectando, mostra 0,50, 55 e 0,50. Floral de Saint-Germain, Joel Aleixo, Floral de Bach. Lise, por que esses 3 florais? Porque é a composição dessa mesa, tá? Mas vai estar lá também na explicação sobre a mesa, tá bem? E, gente, na boa, se é a primeira vez que você tá aqui, seria bem interessante você assistir, tá? Material que o pessoal que está na comunidade, tá? Imersão, encontrando o meu milagre, para quem já está preparado para viver essa experiência de vida. A gente tem um módulo só estudando isso daqui, mas eu deixo tudo junto. Então, só para não falar assim, o que é isso? Ali está escondendo? Estou escondendo não, tá? Isso daqui, tabela de Hawkins, a gente trabalha frequência, tá? Gente, frequência, emoções. Emoções é uma coisa que a gente pode medir, tem aparelho que se mede, tá? Então, eu sei onde eu estou na vida pela minha frequência, pelo meu sentimento, pela minha emoção, tá bem? Liz, quando é que eu sei que eu estou no fundo do poço? Quando você sente o sentimento da vergonha. Culpa não, culpa é um pouquinho acima. Vergonha é a menor frequência que existe, é aquele momento onde você rejeita a si mesmo. Ali qualquer coisa pode entrar. E amores, com muita amorosidade, se você se perceber nisso, peça ajuda, porque qualquer coisa entra mesmo, tá? E aí dificilmente a pessoa consegue dar um controle tão alto a ponto de se tirar sozinho, tá bem? Não vou me estender nisso porque isso é recado para alguém específico, tá? E a pessoa já pegou o recado. Saint-Germain 36. Gente, aqui eu vou ler para a gente saber qual é a energia que circula no campo dessas pessoas aqui, tá bem? 36 é o floral de São Miguel. Gente, esse é um floral que ele trabalha o quê? Ele trabalha dizendo, São Miguel nunca é convidado para o chá das 10, das 17 horas, tá bom? Todas as vezes que São Miguel é convocado, tem questão espiritual. Esse floral, em especial, ele vai dizer o quê? Alguém sofreu uma ação espiritual negativa, tá? Ah, Liz, mas eu não acredito nessas coisas. Tá tudo bem. Tá? Para quem acredita, que é para quem eu estou trabalhando. Então é por isso que então eu tenho que voltar, gente, aqui. Vai ter como não fugir. Se esse floral veio, meu Deus. Lise, mas eu faço tudo bonitinho, eu trabalho na retidão. Gente, cuidado com as emoções, tá? Por quê? Onde não entra nada no seu campo? Quando você está aqui em cima. Qualquer coisa pode entrar aqui embaixo, amores. Não vou me estender nisso daqui. Mas pode contar. Se você estiver na culpa, ah não, Liz, mas eu sou um espírito leve. Eu não tenho culpa de nada. Mas você não culpa ninguém, não? Porque não é eu sentir culpa. Às vezes tem gente que culpa sempre o externo, sabe? Se choveu, se fez sol, se a pessoa gritou, se falou baixo eu não ouvi, se deu bom dia.
Possível que o seu dia está sendo bom, você não viu a noite chuvosa, e se a pessoa não der bom dia, a pessoa tem alguma coisa contra mim. Você está sempre culpando, acha um jeito. Tem gente que tem vergonha. Gente, tem gente que passa por situações tão humilhantes, sabe, tão humilhantes. Sabe aquele azar na vida, assim, que você fala, cara, parece que eu estou sozinha no mundo, eu estou me sentindo envergonhado. Sabe? Olha onde a pessoa está, gente. Se for medir, essa pessoa dá 20 Hz. Qualquer coisa pode entrar aqui. E me disse o quê? Primeiro floral. Tem gente aqui que está com trabalho, que está com energia negativa espiritual mesmo, tá? Não estou falando de inveja não, tá, gente? Que inveja qualquer um tem, é até fácil, não precisa de pedir nada para a espiritualidade. A gente consegue desenvolver essa merda sozinho. Desculpa a expressão. Aqui é questão mesmo de intencionar algo, tá? Então, pessoal do clube, olha só. Atenção às orientações depois que eu vou mandar lá para vocês, tá bem? Por quê? Porque, gente, vamos brincar não, tá? Eu não quero nem me estender muito nisso, mas tem, tá bom? Tem sim, tem trabalho. Lise, mas é comigo? Amores, olha só, cuidado com isso de saber quem foi, onde foi, quando foi. Foca em quê, gente? Emoção. Eu estou acessando, se eu estou acessando, lembra que eu já contei aqui. A menininha não queria, mas se ela está acessando, ela tem o poder. Como é que eu sei que eu posso curar algo na minha vida ou na minha família? O dia que eu acesso, o dia que eu sinto, tá? Ah, mas sabe o que, Alice? Eu quero mandar uma cura para o meu avô que atravessou o Oceano Atlântico vindo da Itália. Eu nem sei se é esse, né? O oceano vindo da Itália, porque eu sinto que ele merece. É mesmo, amor? Merece o quê? Qual é o sentimento que você está acessando desse evento? Para a gente também não florear demais as coisas, tá? Então você pode sim dar todo o comando para curar. Você pode, mas Liz, eu consigo sozinha, se você acessar a frequência, acessar o sentimento, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. De novo, não é religioso, mas é bíblico. Você pode fazer mais coisas do que eu fiz. O mestre ascensionado disse isso. Ele fez pouca coisa, ele multiplicou e curou, tá aí já estava bom. Mas não, ele cria. Ele transforma uma coisa em outra, água em vinho. Aí ele diz, você vai poder fazer. Tem nada de religioso aqui. Estou falando mesa radiônica, energia. Você vai poder fazer. Como? Acessando. Acessando através da compaixão, através de um sentimento, através de uma memória, através de uma dor. Acessando, você pode dar comando. E talvez a forma como você acessa é pelo sentimento que você traz. Que é de quê? De tristeza, de culpa, de vergonha. Quem sentiu culpa antes de você? Quem sentiu vergonha antes de você? Quem? Quem sentiu medo antes de você? Se você tem vergonha e você curar a vergonha, você limpa seus 512 lá, gente. Então, sim, tem como fazer isso, Liz, sem doer em nada. Amor, se alguém descobrir como, até me ensina. Porque vai ser interessante eu fazer e não sentir nada, sabe? Assim, aquela coisa, eu quero, mas eu tenho medo da catarse. Amores, tenta fazer uma reforma na sua casa, uma reforma física mesmo. E o pedreiro não te incomodar em nada. Sabe? Manda a faxineira limpar a sua casa. Vai limpar a sua casa sem tirar o tapete do chão. Sem subir, às vezes, com um móvel, uma cadeira, eu não sei. Vai. Mesmo que você use o aparelhinho. Enquanto ele roda, ele vai circulando. Aí um pouco baixa tudo lá no chão. Então vai sim ter reação. Tem reações menores e maiores. Vai depender de quê? Às vezes, gente, é do tamanho do problema. Às vezes é do seu nível de permissão. Você quer tanto do seu jeito que fica batendo ali, e aí para piorar vai fazer o quê? Quando começa a piorar, porque eu quero do meu jeito, aí não aconteceu do meu jeito, eu já rejeito. Aí eu começo a brigar, vai doer em mim. Doeu, eu digo o quê? A mesa piorou. A constelação piorou. É porque eu vi isso hoje de manhã. Liz, eu acho que o trabalho piorou, porque olha, deu um negócio aqui estranho. Falou, é mesmo? Que interessante, vamos continuar para a gente acompanhar. Por quê? Se não, eu não ver do jeito que eu acesso como fácil,
eu tendo a fazer o quê? Abandonar o processo. Dr. Joe Dispenza, neurocientista. Trabalho lindo, experimento lindo, experimento. Não é conto de fada não, tá, gente? Experimento da neurociência. Eu abandono porque doeu. Então, o que que acontece? Ele está dizendo, tem catarse mesmo, tá? Vai ter, tá bom, turma? Nossa, vamos lá. 58. Lírio da paz. Energia essencial que nos protege de envolvimentos que nos prejudicam, tá? Vem fazer o trabalho de remoção de obstáculo de forma amorosa para que possamos realizar a plena realização do serviço, que é o nosso propósito de alma. Ô, gente, vocês ouviram mesmo que eu ouvi? Vai ter catarse. A gente teve um floral. Tá dizendo assim, eu vou remover o negócio, só que eu vou fazer de forma branda. Então, se você perceber alguma coisa no seu campo, independente do tamanho dele, eu posso te dizer, tem um floral só para abrandar, poderia ser pior, tá bom? Por quê, gente? Aliás, eu não queria sentir isso. Amores, então, você não pode mexer no seu campo, você não pode desejar mais do que você tem, você não pode, tá? Quando a gente decide mudar, essas reações, o meu campo, ele estava acostumado àquilo. Quer ver um exemplo muito, muito bobo, mas ele é bem simbólico? Gente, se eu como 30 dias um mingau, meu organismo ele se acostuma com aquilo. Se depois de 30 dias eu resolvo comer uma feijoada, um churrasco, o meu campo ele precisa se ajustar àquela nova informação. Para isso, às vezes eu vou ficar estufada, para isso, às vezes eu vou ter uma diarreia, para isso talvez eu vou ter uma dor de cabeça, para isso eu vou ter uma catarse. Isso que é catarse. O meu campo ele precisa se ajustar a uma nova frequência, uma nova informação que eu desejo muito alcançar. Para isso, só que essa informação não cabe com tudo que você trouxe, então tem que tirar algo, que aí algumas pessoas vão bloquear, porque parece que eu estou abandonando papai e mamãe, para colocar aquilo que você desejou. Por quê? Gente, se você consegue pensar e desejar, você consegue criar. Porque existem informações que são em ondas e outras que são em partículas. Se você não conseguir pensar, você nem consegue realizar, porque não consegue chegar no seu campo de uma forma que você consegue entender. Então, se você quiser sempre buscar mais daquilo, Liz, mas eu não estou entendendo, eu estou te dando todos os caminhos, estou te dando autor, estou te dando teoria, coisas que você vai poder entender mais a fundo. Não fica só com o que a Liz está te dizendo, não. Eu te desafio a conhecer mais. Eu te peito. Entenda mais sobre isso, para você entender o seu campo. Domínio, lembra de novo? É uma honra trabalhar com vocês. Mas, gente, é incrível, porque todas as pessoas que estão aqui já estão em processos. Eu conheço todos eles. Todos estão em processos. Então, sempre vai valer a pena, porque é o desejo do seu coração, tá bem? Próximo floral, gente, 65. Triunfo. Trabalha as pessoas que estão no negativo, vem trabalhar o negativismo. Pessoas que dão valor às aparências. Indicado para os que dão valor somente aos que têm muito materialmente. Só veem a vida pelo lado material. Não se dão valor porque não possuem muito. Por serem negativistas, atraem pensamentos terrificantes e passam a não ter controle sobre os pensamentos. Gente, esses dias eu ouvi de uma pessoa que ele ia comprar um iPhone porque ele se sentiria mais seguro em fazer uma reunião de negócios. Gente, legal, eu não tenho nada contra, até porque o meu aparelho é um iPhone. Eu não tenho nada sobre marca, sobre tecnologia, sobre nada disso. E gente usa e usa muito bem. Não tem nenhum problema. Mas se você depender disso para ser alguma coisa, você entende que você parte do princípio que você não é nada. E se você não é nada, amor, deixa eu te falar, o problema está na frequência. E se eu não sou, eu vou atrair mais o quê?
Você tá interessado em trazer pessoas interessados no seu iPhone ou naquilo que você tem para oferecer? Você entende? E era uma pessoa que estava trabalhando a comunicação de uma forma ampla. Gente, talvez aquilo que você tem para dar, ou aquilo que você quer propagar, aquilo que você quer fazer, só você tem. Mas só você tem um iPhone? E aí a gente estende isso para qualquer coisa. Então tem gente que se diminui porque não tem o mesmo carro, uma mesma bolsa de marca, ou o mesmo aparelho eletrônico, ou não tem a Alexa, não sei de quê. Tem gente aqui preocupado com não ter. Não estou julgando nada, gente. Eu estou dizendo o quê? Tem gente aqui que não está alcançando o que quer. Por quê? Se desvaloriza, se diminui. Isso é frequência. Ao que mais tem, mais será dado. O que eu emano, volta. Vocês entenderam? Não é eu sou fofinha e dar a minha roupa para o outro para que eu receba algo de volta. Isso é uma troca. O universo não negocia. Se você quiser negociar, você vai com o banco. Talvez, se você tiver sorte, você consegue. Senão, não. Eu estou dizendo que você precisa ver a sua frequência, onde você está. Agora, se você se sente tão bom, sabe, se você estiver tão feliz, se você estiver tão, sabe, tão realizado e você quiser ter, tenha. Mas se você precisar dizer que você comprou uma bolsa da marca tal, é diferente de você dizer que você comprou uma bolsa. Percebe? Quando você precisa dizer, né, e isso eu atrelo à frase do Amit Goswami. Vamos lá, estou dando os autores, vocês estão vendo. O Amit Goswami disse, se eu precisar dizer que eu amo meu pai, meu amor é egóico. Eu amo. Deus não te ama, meu amor. Deus não ama a Lise porque ela é fofa. Deus é amor. Se a Lise quiser ser amada, ela que se ajunte. Ele está lá pronto com amor. Então, se eu disser, eu amo o meu irmão, mas eu amo fulano, nossa, ele me ajudou muito, mas olha, aquela pessoa me prejudicou tanto. Amor egóico. Você está amando por conveniência. Então, a mesma coisa a gente vai para o objeto. Eu comprei uma sandália da marca tal. Se você precisou falar da marca, você se acha pouco. Então, você usa a marca para você ser alguma coisa e você entrar em algum lugar onde você gostaria e que você sozinho não está conseguindo. Só que se você não manter a marca, aos poucos aquele objeto acaba e de novo você está lá naquele buraco. Por isso que tem gente no processo oscilando e acha que é a terapia que não está funcionando. Tá bem? Tem mais um floral. Gente, vocês estão vendo que eu estou indo e voltando aqui em umas palestras que eu esqueço que às vezes eu tenho um floral, tá? Mas agora é o último, tá, amores? 50 é o floral Boa Sorte. Gente, todos os florais eles têm uma planta, tá? Eu não estou usando o nome científico, porque tem uns nomes de planta aqui que eu vou falar para vocês, tá? Remove o obstáculo para prosperar diante das dificuldades. Contém energia de potente proteção. Faz o trabalho do despertar da prosperidade. Mas é a prosperidade cósmica. Atrair as riquezas da terra com a sintonia, em sintonia com o cosmo. Bom, vocês já viram isso. Essa é a parte fofa desse floral. A parte não fofa é o quê? Combate energias destrutivas enviadas por outros. Energias que promovem desgraça, doença e até morte. Levam pessoas a desenvolver, a agir de forma ruim quando vêem seus caminhos totalmente bloqueados. Lembra que eu falei, não adianta eu dizer para vocês o que tem? É interessante a gente dizer o que fazer, qual remédio tomar? Esse floral ele vem muito casar com a rede, tá vendo? Lembra que eu falei, não estamos sozinhos? Tem alguma coisa? Ou que seja daqui, ou que seja de um externo, aí vem me dizer de um trabalho feito. Ou seja, gente, povo do clube, tenho que dizer para vocês, amorzinhos, vocês vão percebendo, aos poucos, vocês vão olhando lá nas pessoas lá, né? Vocês vão vendo qual é o perfil das pessoas que a comunidade vai reunindo, né? Meus amores, tem questão familiar de vocês que impacta no campo de vocês hoje, envolvendo prosperidade, tá?
que pode estar em você ou em gerações anteriores relacionado a trabalho feito. 3 florais falando a mesma coisa. Dentro da farmácia, gente, a gente tem uma teoria, farmacoterapia, que é assim. Existem coisas, gente, que, por exemplo, o tratamento de antibiótico. Se a prescrição é de você tomar 7 dias, toma 7 dias. Se a prescrição foi de 14 dias, toma 14 dias. Se for de 5, toma 5. Porque se você toma 3 dias e o sintoma passa e você para de tomar o remédio, aquela bactéria, ela cria uma resistência que aquele mesmo remédio não vai surtir efeito depois. Precisa de um mais forte. Então, olha, deixa eu falar. Procura ajuda, tá? Vocês aqui, então assim, o pessoal do clube já estão sendo cuidados. Vocês só seguem a orientação que eu vou passar lá, tá? Pessoal que se sentiu conectado, nossa, me senti tocado com essa informação, faz sentido para mim, procura ajuda, tá? Cuidado é fazer cócega em bactéria espiritual, que a gente chama de miasma, tá? Cuidado ficar fazendo cócega, tá? Por quê? Porque a energia vai perceber que você percebeu, que você tentou, tá? E lembra sempre, quem está com a frequência baixa, muito baixa, no fundo do poço, precisa de uma ajudinha para se tirar de lá. Por quê? Porque a gente não tem ar, tá bom? Não tem ar. Quando a gente está no avião com a orientação, aconteceu alguma coisa, primeiro você coloca a sua máscara e depois você vai ajudar o coleguinha. Porque estando com a máscara, você tem condição de ajudar o coleguinha. Então, tem coleguinhas preparados para te ajudar com a sua máscara, tá? Cuidado, muito cuidado, ao tentar mexer com isso sozinho, tá bem? Essa parte que a gente está trabalhando agora. Eu sou ativar Florais de Saint-Germain, número 36, 58, 65, 50, para os membros do Clube de Mesa Radiônica Coletiva do Odelis. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Liz, eu preciso tomar o floral, tudo que sai na mesa é enviado pela mesa. Até porque quem diz que esse floral é você que precisa tomar? Eu já falei com vocês que existe 512 aqui, existe 10 gerações no genograma informado, né? A gente trabalha. Então, assim, quem diz que é sobre você? Já falou que é rede, é além de você, só distribuir gotinhas de floral para todo mundo? Então, solta na rede. Pode confiar. Lembra que aquilo que precisa chegar na sua origem acha o caminho. Mesa. Raios. Sexto raio, sétimo raio, gente, sétimo raio. Chama violeta, trabalha transmutação divina, tinha que ser. O que é isso, gente? É transformar qualquer energia de baixa frequência em alta frequência. Transformar o bom em ruim, tá? O triste em alegre, então é transmutar mesmo. Eu sou ativar o sétimo raio, chama violeta, acionando a frequência da transmutação divina, trazendo para os membros do Clube de Mesa Radiônica Coletiva a energia da misericórdia, purificação, perdão, liberdade, o poder da invocação divina, cerimonial, invocação, oportunidade, compaixão, ritmo e justiça. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Gente, vocês estão vendo pigarro, né? Atentem ao chakra laríngeo. Tá feito, enviado o sétimo raio. Gente, atente aí ao chakra laríngeo. Uma coisa de cada vez, por quê? Entre essa mão e outra está o meio do caminho. As mãos representam o quê? É o realizar. Então, quando a pessoa chega para mim com o ombro, eu tô com uma bursite, eu tô com o ombro congelado, eu tô com uma dor. Gente, é trabalho, tá? Trabalho do lado direito está relacionado com o masculino. Então, vai ser ou o chefe, ou um subordinado, ou alguém do sexo masculino no trabalho, tá? Ombro esquerdo, trabalho, lado feminino. E toda essa parte do meio, né? A comunicação, a criatividade. Então,
atentem aí com a liberação que vai ser feita nesse chakra, tá, clube? Por quê? Tem algo ali que está impactando nesse chakra. E aí, se impacta aqui, vai impactar no seu trabalho, que vai impactar no seu realizar. E dá a sensação, gente, onde eu coloco a mão, minha mão tá podre, sabe? Aquela sensação de que eu tô quase chegando lá, sabe? Ontem eu ouvi uma expressão que eu achei muito bonita, parece que eu estou fechado no quadrado, tem até a porta, mas não consigo sair da porta. Eu sinto que eu tô quase pegando, quase, gente, vazou pelas mãos. Então, é isso aqui, sabe? Às vezes a pessoa não consegue segurar, tá? Por quê, gente? Esse chakra está desalinhado. Então, se estiver desalinhado, gente, você não encosta, você não consegue fazer, tá? Então, vai ser trabalhado aí, ó, tá sendo liberado alguma coisa no chakra laríngeo de vocês, tá? Atentem-se. Mesa. Salto quântico passado. Conectando o tempo. Mostra. 15 horas, dias, semanas, meses, anos. 15 anos. Salto quântico passado de 15 anos. Gente, mas Lízia, é pra quem? Porque a gente tá em algumas pessoas, todos vocês. Pode fazer o dever de casa, gente. Eu peito. Mas lembra só, gente. Eu peito o quê? Se você buscar, se você tiver facilidade de conversar com a família, de guardar a memória, porque, gente, não é todo mundo que tem uma memória boa. Até porque aquilo que você não precisa guardar, o seu inconsciente guarda para você num lugar que você não vai lembrar. Então, cuidado ao querer saber o que estava lá. Lembra sempre, se você saber a mesma coisa recado do início da egrégora, vai te encontrar. Então, essa memória vai chegar. Pode ser uma memória muito chocante, impactante, e pode ser aquela frase boba, sabe, assim? De alguém falando assim, não vai declamar o poema de 7 de setembro, não, que se você esquecer, você vai passar vergonha. Entenderam? Dali pra cá, você nunca mais falou em público. Ou você tem dificuldade, ou você não acredita, ou é moroso. Então, talvez é uma frase boba. Às vezes é um acidente, às vezes é uma morte, às vezes é um casamento, às vezes é uma separação. Alguma coisa aconteceu na sua vida há 15 anos que impacta naquilo que a gente chamou hoje de propósito. Liz, mas eu não acho que é pra mim. E tudo bem. Quem sou eu para forçar você a ter que acreditar? Isso não é minha função. Minha função é identificar onde está aquilo que você me confiou e tratar para você. Tá? Então, ativar a energia de desbloqueio. Então, tem alguma coisa que aconteceu há 15 anos atrás que deu uma energia ruim, energia frequência, e essa energia vem reverberando até hoje no seu momento presente, impactando esse assunto. Por isso você chegou aqui. Tá? Então, é como se a sua espiritualidade, a sua energia, fosse lá, curasse aquilo, desse honra e trouxesse essa nova frequência para o momento presente. Tá bem? E, gente, pode acreditar. Vai ter gente aqui com muita facilidade de lembrar. Mas só vai lembrar quem estiver pronto e para quem fizer sentido, tá? Querer lembrar só para lembrar é ego. A gente já falou de ego algumas vezes, incluindo o amor de Deus, o amor incondicional, a bolsa, o iPhone, tá? Então, esteja preparado para soltar o ego. Então, receba aquilo que for, você estiver pronto para receber. Seja leve com você mesmo. Não se obrigue, tá bem? Eu sou. Ativar um salto quântico passado no tempo de 15 anos na vida dos membros do clube de mesa radiônica coletiva do Delis, colocando em ordem divina qualquer situação, seja feito melhor e cumpra a sua função. Materializar, desmaterializar. Olha que bonitinho, tem os dois. Gente, materializar é o fofo, vamos lá. É o fofo. Está dizendo que, amores do meu coração, pessoas que estão aqui, fiquem atentos nos movimentos da sua vida, por quê? Essa mesa está dizendo que tem algo que você está pedindo aqui, que já está pronto no seu campo e você nem está usando. Por quê? Porque tinha esse monte de coisa aqui atrapalhando, esse monte de energia. Quando entra, como se fosse assim, já caísse.
Aí vai aparecer aquele milagre e vocês vão dar todo o poder para a Liz. Nossa, como a Liz é massa na mesa radiônica, tá? Mas, gente, você autorizou, primeiro, a gente viu o que é, e aí a sua espiritualidade trabalhou, que você deixou. E aí aconteceu. Milagre. Encontrando o meu milagre. É assim, gente. A Liz, é simples assim? É simples assim. Tá? Então, vai materializar alguma coisa na sua vida que já estava pronto. Você só não estava conseguindo acessar porque tinha algumas energias atrapalhando. Algumas pessoas, alguns trabalhos. Então, Alice, eu me sinto até culpado de não ter cuidado com isso. Olha a frequência da culpa, tá? Porque tinha muita coisa aqui que não era brinquedo atrapalhando você daquilo que já era seu. Então, só se permita receber. Eu sou ativar a materialização de qualquer forma e energia bem qualificada no campo do clube, dos membros do clube de mesa radiônica coletiva Delis, que seja feito melhor e cumpra sua função. Está feito. Desmaterializar é uma energia de teor humano, gente. Aqui não é trabalho espiritual não, tá? É de teor humano. Desmaterializar de 1 a 15 conectando. Mostra 6. Desmaterializar 6. Desmaterializar. 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 Não mesmo. Uma energia apenas, gente, que a gente vai precisar liberar. Olho gordo, tá? Tá vendo? Gente, não precisa fazer nenhuma oração, ajoelhar, fazer ritual, nada não para olho gordo, tá? Então vocês entendem como é uma energia de teor humano, tá? Maldição é humano, bom? Aquelas frases bem feitas, nossa, olha, desejo mal para ele não, mas que ele pague por tudo que ele fez. Jura, amor, que você não deseja mal? Deixa eu te lembrar uma coisa, tudo que eu emano volta, tá? Por quê? Porque para você conseguir enviar algo para alguém, você precisa acessar o quê? A frequência. Já dei toda a aula, tá? Então, se você conseguir chegar até o final, eu vou falar uma coisa, vai ter gente que vai parar essa mesa no meio, porque vai ter um zumbido muito forte que não vai conseguir finalizar, vai ter que assistir mais de uma vez para conseguir terminar a mesa, tá? Olho gordo, amores, tá? Liz, mas eu não tenho olho gordo com relação a ninguém. Eu não falei isso, eu disse que tem uma energia mal qualificada de teor humano enviada para o seu campo, tá bom? Então tem gente de olho gordo, aí vai ter que dizer, mas gente, a pessoa vai ter olho gordo de mim? Tem nada de especial. Gente, às vezes a sua grama ela tá mais verde do ponto de vista da outra pessoa. E às vezes o lençol vai estar mais limpo ou mais sujo de acordo com a limpeza da janela do outro. Então, toma cuidado de achar iPhone, bolsa, sandália, achar que você é mais ou menos alguma coisa. Tá? Por quê? Porque a pessoa está te olhando com as carências dela. Não é com o que você tem na sua casa, no seu bolso. Tá bem? Eu sou ativar a desmaterialização da energia da frequência do olho gordo na vida, no campo dos membros do clube de mesa radiônica Delis. Seja feito melhor e cumpra a sua função. Mesa. Acabou. Comando de ativar a entrega. Tá bem? Eu sou ativar a entrega deste trabalho, colocando em ordem divina a vida dos membros do clube de mesa radiônica coletiva do Delis Espaço Terapêutico, que seja feito melhor e cumpra a sua função. Lembrando que quando é uma mesa individual pode se abrir para perguntas e a gente pergunta se a mesa é necessário refazer em tempo futuro, tá? Quando é coletivo, a gente já tem um desenho pronto, a gente já tem uma proposta de trabalho, um caminho a seguir. Então, membros, clube,
Atente-se às orientações que nós vamos enviar. Acho que ficou muito claro tudo isso. Quando eu disse às pessoas que se conectarem de procurar ajuda, pode ser conosco, a gente tem uma ferramenta, algumas ferramentas que são incríveis, tanto físico, emocional, energético e espiritual. Mas, gente, sabe aquele ditado que a gente se relaciona com as pessoas de mesma ressonância? Então, coisas que a gente também não faz aqui e que a gente tem pessoas de confiança que a gente pode indicar. E às vezes você tem essa pessoa de confiança. Então, esteja aberto para acolher, que seja com a gente, que seja com a pessoa que você já tem ali. Só não deixe de se cuidar se alguma coisa dessa mesa fez sentido para você. Porque o tratamento ele pode não ter sido para você porque você ainda não tinha autorizado. Pode ser que você esteja comigo na próxima mesa. Mas, gente, se você entendeu algumas coisas aqui e não está aqui dentro, o recado foi dado para você. Então, talvez você só precisava de uma clareza em entender que tem sim alguma coisa. Para que você tenha esse direcionamento e buscar ajuda. Tá? Eu sou ativar a desconexão da energia dos membros do Clube de Mesa Radiônica Coletiva do Deris. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Eu sou a ativar a desconexão da energia do clube da mesa agora. Eu sou a ativar a desconexão da minha energia Lisiane, da minha divina presença na mesa agora. Amores, muito obrigada, tá? Por assistir, pela companhia, pela autorização, pelo nível de confiança que tem aqui, porque eu sei do nível de coisas que acontecem lá no clube, os feedbacks que eu recebo. Estaremos juntos, então, novamente, no mês de agosto, para o nosso próximo trabalho. Muita gratidão pela sua vida, pelo seu lar, e que tudo quanto você abençoar, abençoado está.